Olá, sejam uma vez mais bem-vindos. Acho que não faz muito sentido dizer always above so below, porque hoje aquilo que eu decidi fazer é um bocadinho diferente. Estou aqui com o meu primeiro livro de fotografia na mão e já se passaram 10 anos e estava a ser um bocadinho reticente em abrir aqui a câmara porque tenho estado assim um bocadinho mais cansada. E são muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo e às vezes nós pensamos, opá, não conta para nada e já passaram-se 10 anos e bola para a frente, mas o que é verdade é que eu na altura, infelizmente não consegui fazer um documentário para reunir efetivamente toda a informação sobre o making of deste projeto, com muita pena minha, não havia possibilidade para tal. Ainda hoje fico assim um bocadinho perplexa como é que isto foi possível. Acho que quando mais uma pessoa vai avançando, vai querendo coisas um pouco mais difíceis, às vezes de alcançar. Acho que não é segredo para ninguém que eu movimento-me e no mundo da fotografia que gostaria muito de continuar a desenvolver as minhas capacidades, os meus talentos e fazer cinema à minha maneira. Fazer cinema à minha maneira, que é mais ou menos o mesmo que dizer, de uma forma um bocadinho utópica, de certa forma. Acho que é interessante das pessoas que eu convidei e que consegui convidar e com as quais ainda estou em contacto, muitas delas, não, lá está, não tenho necessariamente de falar com elas porque este livro não foi criado a partir de um grupo de amigos de hey, bora lá fazer uma coisa porque tens um projeto e eu conheço A, B ou C. Não, eu lembrei-me de fazer este projeto e fui à procura dos profissionais que poderiam me ajudar a fazer isto, quer estivessem a passar na rua, amigos de conhecidos, pessoas que eu admirasse da televisão e do teatro e do cinema, pessoas que eu visse o seu trabalho através do Facebook. Isto foi na altura que para mim rebentou literalmente o Facebook. E portanto, isto nem sequer começou por ser um livro, isto era para ter sido um projeto que eu apresentei para a revista Umbigo. Chegaram ainda a ser publicadas algumas fotografias, bem como um texto, textos relativamente a algumas das sessões. Eu não consegui na altura finalizar tudo. E foi um projeto que durou bastante tempo a ser feito. Na realidade, o primeiro ano eu lembrei-me de fazer isto em 2012, imaginem vocês. 2012, 2013, entre 2012 e 2013 eu trabalhava num centro de estudos, mais um. Foi o início da minha vida profissional, se bem que eu já fazia outras coisas. E uma da parte das explicações do centro de estudos e da sala de estudo era, e sempre foi obviamente a minha especialidade e preferência à parte das aulas de história. E eu estou sempre a sentir, ano após ano, portanto, estes miúdos hoje em dia já, alguns deles ainda mantêm contacto com eles, miúdos que já estão na universidade, não é verdade? Crianças, às vezes crianças que estavam ali no quinto, sexto ano já até ultrapassaram isso, já se passaram já se passou mais uma década. E na altura eu lembro de falar sobre a ciclicidade histórica, que aquilo que nos parece revolucionário há não sei quantos anos atrás depois deixa de ser, e aquilo que se torna revolucionário no presente acaba por ser algo que é uma reciclagem daquilo que já foi lá atrás. E eu lembro-me de se falar sobre a década de 60 e como. Não, primeiro falou-se na altura, lembro-me da Lady Gaga que estava lá no auge. E eu estar a dizer, não, mas vocês têm de ver essa roupa que ela utilizou, isso é uma coisa inspirada numa coisa que já foi utilizada pela Grace Jones. E depois houve um miúdo que disse, epá, nos anos 60 é que era, bastante revolucionários, através da música e de uma revolução cultural e etc. Depois mas houve outros tipos de revoluções culturais, revoluções culturais às vezes ditas culturais e feitas através de intervenção militar e depois a revolução
toma um significado muito diferente de tempo em tempo e de país para país e de época histórica para época histórica. Eu na altura, eu fui para casa pensar o que é que significava ser revolucionário ou ser jovem, ou ser jovem na medida em que queremos fazer coisas que sejam genuinamente novas. Eu lembro-me quando fui estudar artes na António Arroio, abandonei, depois fui para letras porque achava que não ia criar nenhum movimento artístico novo e, portanto, é uma grande frustração minha, que não ia criar nada de novo e, portanto, abandonei o sítio, mas nunca deixei de criar arte, a meu ver. E, portanto, fui para casa pensar sobre isso. Na mesma altura, estava a passar por uma fase interessante. Não foi a fase em que eu comecei a fotografar. Na realidade, eu comecei a fotografar ali em 2009, 2010, ainda estava nos finais da minha universidade. Comecei a ter umas reminiscências e uns sonhos assim um bocadinho estranhos, que refletiam um bocadinho coisas que estavam reprimidas na minha história. Uma delas foi eu ter-me conseguido safar literalmente de uma tentativa de violação enquanto estudante de intercâmbio nos Estados Unidos e ter ido parar, muito perdida durante 2, 3 horas, ter ido parar a uma bookshop, ou aquilo que eu posso considerar um alfarrabista no meio de Jackson, Tennessee, o que é basicamente uma raridade. E na altura senti-me bastante encontrada, ter conseguido estar num sítio e conseguir telefonar para casa, que não era a minha casa, para me ajudarem, para me darem diretrizes. Acho que foi das alturas em que eu me senti mais perdida na realidade e depois pensar nesses momentos em que quando estava quase a terminar a universidade foi assim um bocado surreal, na realidade. Um, e porquê Beat Generation? Porque lá está, na altura, o senhor ofereceu-me uma data de livros, ofereceu-me livros de poetas da Beat Generation, ofereceu-me William Gaines, William Burroughs, para já ia dizer Ginsberg, ofereceu-me Jack Kerouac, ofereceu-me a aula do Allen Ginsberg, depois entretanto eu comprei o On The Road no aeroporto. Um, de qualquer das formas, eu senti-me. Como é que eu ia dizer? Falou-se também lá um bocadinho na altura. Eu senti-me encontrada porque falei também da astrologia com o senhor e o senhor adivinhou-me na altura o meu signo, e disse Jack Kerouac também era de signo peixe, sabias? E eu acho que foi o facto de eu estar longe de casa e estar a ler livros de pessoas que, mesmo em casa, se sentiam longe delas mesmas. Eu estou-me a arrepiar um bocadinho, que fez com que eu quis fazer este livro. Obviamente, o título é uma passagem do. Eu não trouxe para aqui para baixo o Owl, mas é um dos meus livros favoritos de sempre. E diz: With the absolute heart of the poem of life, butchered out of their own bodies, good to it 1,000 years. Eu acho que é isto que nós fazemos e que passamos para as gerações futuras e que tentamos fazer o melhor possível, que é darmos o exemplo e, de certa forma, às vezes até sacrificarmos algum medo que nós possamos ter, de demonstrar algum tipo de vulnerabilidade até, e dar o exemplo para as gerações que seguem, não é? O good to eat for 1,000 years é nós termos mesmo food for thought, comida, não é? Para nós continuarmos, irmos para a frente e fazermos sempre esta roda girar. E foi por isso que eu decidi fazer o livro. Começou por um projeto, eu pensei, vou fazer um projeto, eu sou sincera, eu sempre conheci muitas pessoas ao mesmo tempo. Acho que o meu ascendente gêmeos faz com que eu comece conversa até com a senhora que está no autocarro, ou transeúnte que esteja a passar e que esteja com cara de poucos amigos. Houve então uma altura que era extremamente comunicativa nesse aspecto, ali nos meus 20. Continuo a ser, obviamente agora estou numa fase completamente diferente. Saturno está aqui a passar por cima de peixes e os peixes podem se sentir um bocadinho mais isolados, mas continuo a ter exatamente o mesmo prazer e a mesma
vontade de fazer acontecer coisas em equipa, e então eu pensei, quem é que eu conheço do mundo das artes para fazer isto acontecer? Porque eu tinha ido tirar psicologia, eu nunca tirei nenhum curso de fotografia, nunca tive formação. As primeiras sessões fotográficas deste livro foram feitas com uma máquina fotográfica emprestada, com muito material emprestado, com muitas dicas de pessoas que foram surgindo pelo caminho. E nunca isso me fez sentir uma fraude de alguma maneira. Pensei sempre, se está a surgir é porque me está a ajudar a contar a história. E foi isso um bocadinho que aconteceu. Aquilo que eu quis fazer foi fazer com que a roda continuasse a girar e de certa forma agradecer direta e indiretamente a estes poetas, a estas pessoas que encontraram sentido de certa forma em conectarem-se com pessoas muito diferentes, em terem curiosidade por viajar no seu próprio país, para os beats, para os beatniks, mas para esta geração da Beat Generation, que depois teve toda uma grande descendência em termos culturais, não é? Patti Smith, o Tom Waits, o Kurt Cobain, o Bob Dylan, tantas pessoas que descenderam da importância destes grandes escritores. Poucos sabem, e daí eu ter ido depois ao meu aluno, tu não sabes, mas na realidade o movimento hippie e o cunho do Flower Power foram criados pelo Allen Ginsberg. Portanto é interessante perceber que só pode existir um renascimento se existir uma Idade Média, e toda a gente faz uma ideia e uma projeção devido, obviamente, a uma data de situações muito complexas em termos culturais e religiosos, não é? Que a idade a média acaba por ser a idade das trévias, obviamente pela quantidade de mortes e guerras, mas que foi exatamente nesta escuridão que nasceu algo maior e uma maior aproximação da humanidade e do homem à sua própria humanidade, não é? Aqui o descer, o descentralizar da igreja, o divorciar, a revolução, a criação, obviamente, da igreja protestante, etc. E eu já vou em 12 minutos e não estou a querer dar uma aula, mas pronto, temos aqui este livro, fiquei muito feliz em consegui-lo. O que aconteceu foi que eu comecei por fazer ou pensar em 5, 6 sessões, e depois quando cheguei já tinha tantas sessões e havia pessoas que andavam a passar a palavra, e haviam pessoas, eu também quero participar, e eu também quero participar, e eu sei que tu estás a fazer isto, eu também quero participar. E então eu lembro perfeitamente que as primeiras pessoas que eu me lembro, que eu pensei para fazer este livro foram, e não vou mentir, Rodrigo Saraiva e Nuno Melo. O Nuno Melo, como vocês sabem, já não está entre nós. Esta é provavelmente uma das minhas fotografias favoritas e acho que ilustra muito bem, e foi exatamente por isso que eu me lembrei logo dele, porque eu já sabia que ele tinha um aniversário muito, muito, muito próximo, e que é uma carta muito parecida e muito similar à do William Burroughs. E depois em conversas começámos a perceber que efetivamente não era só isso que ele tinha em comum com o William Burroughs. Mas temos aqui uma mão decepada, e é a mão direita que é a mão utilizada para escrever, e a outra, como nós sabemos, tem uma ligação direta ao coração. Para mim, esta mão significa mesmo o sacrifício. A história do William Burroughs é um bocadinho estranha na medida em que ele confessa que só após ter se envolvido numa situação particularmente bizarra com a esposa dele, estavam a tentar brincar, entre aspas, à manobra do William Tell, mas com um copo de shot em cima da cabeça. Ele, em vez de atirar no copo de shot, deu-lhe um tiro e acabou por a matar, por assassiná-la involuntariamente, e que só foi a partir da morte da mulher que efetivamente começou a escrever. Portanto, é quase como se tivesse havido um sacrifício pessoal e um sacrifício, obviamente, físico de outra pessoa. E daí termos aqui a Marta Melro a fazer de Joan Vollmer. Na altura foi interessante que eu já conhecia a Marta, às vezes fazíamos aqui umas trocas interessantes há uns anos atrás. E lembro perfeitamente de haver uma festa num canal televisivo que não me interessa aqui referir,
mas que estavam exatamente juntos na mesma mesa e aperceberam-se que estavam na mesma ação fotográfica, exatamente na mesma altura, por mencionarem um ao outro que estavam metidos num projeto interessante. Portanto, foi muito interessante esta ação fotográfica. Acho ainda mais interessante e acho que foi basicamente com o Nuno que eu comecei a perceber um bocado como funcionava, de certa forma, os meandros da representação em Portugal e a forma como as pessoas se tratam na realidade, às vezes umas às outras. Do Nuno eu só tive o melhor que eu possa dizer. Alguém que eu posso considerar absolutamente genuíno, um bom profissional, o único, posso dizer, o único ator que chegou com quase 1 hora e meia de avanço, e que efetivamente mostrou-se completamente disponível, de uma sensibilidade incrível e que continuei obviamente a falar com ele muito depois, obviamente, desta, desta sessão. Eu estou assim um bocado arrepiada porque isto até hoje marcou-me particularmente porque eu estava entretanto já com outras coisas em mãos e consegui ir visitá-lo, não para me despedir, mas consegui ainda visitá-lo. E ainda tenho na minha memória uma imagem de alguém que está em sofrimento por uma doença, mas que não o demonstra. Sempre a ler, sempre a escrever, uma dignidade e uma vitalidade extraordinárias, mesmo. E que só posso utilizar, obviamente, como um exemplo para tudo aquilo que eu quero fazer. E já agora descortinar que as últimas palavras que ele me disse a mim foi: vai, mas é fazer cinema, tu consegues. Portanto, vamos ver se eu consigo efetivamente um, fazer acontecer uma promessa que já é minha há muito tempo. Temos aqui várias sessões fotográficas. Também convidei o Rodrigo Saraiva para estar aqui como Allen Ginsberg. Este é efetivamente a personagem do Carl Solomon a quem ele dedica o Howl. Aquilo compara a figura da mãe, e daí ter convidado o Diego Bueno, a.k.a. Alexia Queen, nesta altura, em que faz efetivamente aqui este papel. Temos aqui outra fotografia do Rodrigo com o Diego. Foi muito giro, fotografámos isto ali em Alfama e estavam, obviamente, lá está isto, faz com aquilo que se pode e efetivamente as pessoas param, não é, para ver. Deixa eu ver se eu tenho aqui mais alguma coisa. Não, depois temos aqui as imagens, não são todas aqui do historiador e escritor David Soares, com o músico extraordinário Charles Sanoir. Aquilo que eu mais gosto, lá está, é que as pessoas digam: eu não te conhecia de lado nenhum e conseguimos fazer isto acontecer. O Carlos Silva, um formidável artista também e que vendia as suas esculturas numa sex shop no bairro Alto. Temos aqui a Mafalda Teixeira e a Maria Teresa Monsanto, duas atrizes também. Uma fazia Louane Anderson e outra de Caroline Cassidy, que era a mulher do Neil Cassidy, efetivamente a musa inspiradora de praticamente todos os beatniks, porque eles ao menos tinham casas. O Neil Cassidy era literalmente o único poeta, o único escritor que maioritariamente não tinha apoio. Depois casou-se com a Caroline Cassidy, mas era um nómada, literalmente era um nómada, e por isso eu tive sempre muita curiosidade de que forma é que ele teria morrido. Morreu sozinho, num carril de comboio, ao mesmo tempo que se despedia lentamente, não é? Ao longo de uma caminhada noturna, tinha saído de um casamento
e portanto eu escolhi o Pedro Barroso para fazer deste nómada. O Pedro, que também tem aqui um mapa astral particularmente interessante, e achei que ele representaria bem esta folha de viver, principalmente nesta altura. Eu acho que apanhei as pessoas também, e se calhar às vezes é mesmo esse o meu objetivo, apanhar, fazer um contraponto entre aquilo que as pessoas estão a viver e aquilo que elas podem oferecer a cada um destes personagens. Acho que é aquilo que faz com que as coisas sejam ainda mais orgânicas. Não nos podemos esquecer que eu demorei, ainda estive um ano a fazer convites a todas estas pessoas e a elaborar os seus mapas natais e fazer comparação com os mapas dos poetas retratados. Temos aqui a Elise Cohen, outro exemplo. Isto foi fotografado dentro de como é que se chama? De um sanatório no Caramulo, que tem carradas de sanatórios, não é verdade? E eu tinha convidado uma outra atriz, de quem sou muito fã, que à última da hora cancelou, e eu, sem saber o que é que haveria de fazer no meu local de trabalho, à procura de alguém que tivesse um rosto extremamente fotogénico, encontrei aqui a Cláudia. E foi extraordinário, porque a Cláudia, à última da hora, encontrou-se comigo à meia-noite, quase à 1 da manhã, para começarmos a fazer produção. Arrancámos, o meu namorado teve a guiar durante toda a noite, e depois chegámos de manhãzinha, de madrugada, e começámos a fotografar, e andámos obviamente por estes sanatórios em que mais metade do telhado está a cair, mais metade do chão está a ceder, mas conseguimos fazê-lo e voltámos ao final da tarde. E isto tinha FX metido ao barulho, como podem ver. Existe aqui FX que tinha sido feito durante essa madrugada pelo João Rapaz, o cabelo pela Vânia Cruz. Temos aqui outra ação fotográfica no Great American Disaster com a Ana Bacalhau, e uma banda também, os Groove Incorporated, que a acompanharam aqui nesta altura. Tudo isto foi possível graças à autorização de David Costa, que na altura geria o espaço, bem como o Hotel Flórida. E aqui temos outra vez Ana Bacalhau. Eu cheguei a ter a oportunidade de filmar várias coisas aqui dentro do hotel, exatamente graças a essa grande parceria. Depois temos aqui a primeira vez que foi possível fotografar a Anabela Moreira. Incrível esta sessão também, foi das poucas sessões que foram feitas num estúdio, e fazia um papel praticamente secundário, mas bastante interessante. Se não me falha a memória, da Vicky Russell, Brenda Knight, não, da Vicky Russell, que está aqui temos, que era uma vizinha que se queria ter introduzido a William Burroughs e a esposa no mundo das drogas, ou que efetivamente era uma musa inspiradora nesse sentido. E então fui buscá-la exatamente para retratar a beleza e a codependência num 2 em 1, e a Anabela tem boas doses de capacidade para fazer isto. Ou melhor, uma das coisas mais interessantes é que grande parte destes atores tudo era uma performance. Então aqui o Pedro, estive a fotografá-lo durante uma tarde inteira e nunca falei com ele. Nós chegámos, já estávamos aqui, ele já estava com um bocadinho de atraso, e a luz já estava quase no fim. Foi mais ou menos às 4, 5 da tarde até às 8 da noite, do início do carril até chegar ao carril. Eu subia à ponte, descia e apanhava-o, e era assim melhor, é quase como se eu estivesse a filmar. Temos aqui outra ação fotográfica incrível com a Ana Leorne, que acedeu a ser a Patti Smith deste livro. Agora a seguir temos uma coisa que eu pensei que seria impossível, que é a Caterina Frank. A Caterina Frank tem aqui uma sessão também feita em estúdio, isto em Passo de Arcos, penso eu, a retratar a Diane di Prima, que é uma das maiores poetisas na realidade, e na qual temos aqui depois toda uma árvore e uma ramificação e descendência baseados
na sua própria escrita. E eu lembro-me, porque a Catarina Frank é basicamente um ídolo meu desde pequenina. Os meus pais compraram, ofereceram-lhes um CD dos Rainbird, que era a banda dela, e foi a primeira vez que eu soube quem que era o Fernando Pessoa por causa de uma música que está no próprio CD. Eu arranjei um gaio empalhado na internet e andei a falar com o senhor que era especialista, um empalhador já muito velhinho que me ajudou a encontrar o gaio perfeito no OLX. Eu nesse verão eu quase quis ir começar a aprender a empalhar corpos, mas depois eu pensei, ok, é mais ir tentar um dia mais tarde aprender a fazer plastinação. Mas foi incrível porque obviamente eu já a conhecia indiretamente, depois podê-la fotografar e contar com ela nesta sessão foi absolutamente inacreditável, resultou nestas fotografias lindíssimas, com obviamente com a aura dela que é absolutamente incrível. Depois temos aqui Anne Waldman, outra das escritoras mais recentes, e eu inspirei-me no I Am Putting Makeup on an Empty Space, o poder da maquilhagem no contacto daquilo que nós queremos traduzir para o mundo e aquilo que nós queremos passar, que nem sempre é a beleza convencional. E depois tem outra citação, Turn yourself inside out and you might disappear. Toda esta maquilhagem, isto foi feito pela Catarina Santiago, que participou aqui em várias sessões. Vocês não veem, mas a Catarina esteve a segurar aqui este refletor durante este tempo todo, de modo que eu conseguisse nivelar aqui esta pata de galinha que está aqui pousada sobre o seio da incrível Ruth Magalhães, que também é uma fotógrafa, ok? Mais, temos aqui o Marco Costa a fazer Jack Kerouac, aqui com umas mãos de anfíbio. Foi sempre assim que eu imaginei o Jack Kerouac, alguém que estava sempre pronto para voltar a casa e para a mãe, para as origens, de modo a que lhes pudessem parar os golpes. Isto foi tudo fotografado na Praia da Draga. Também o Marco, coitado, já estava a dormir no chão lá de casa, em Sintra, da casa dos meus pais, porque realmente isto foi uma produção que demorou imenso tempo. E temos aqui uma tartaruga empalhada também que pertencia ao meu avô ali ao fundo. Mais temos aqui a fotografia para ilustrar a Joyce Johnson, que era uma das companhias do Jack Kerouac. Aqui temos ela, aqui a Rita Red Shoes a fazer um papel também extraordinário. Tem aqui raízes a crescer a partir dela, como se ela quisesse criar raízes a pessoas, lá está, que acabam sempre estar de um lado para o outro, e ser um viajante era a marca efetivamente, e era aquilo que um bocadinho inspirado no Rimbaud e nas viagens no Rimbaud e da poesia do Rimbaud, que efetivamente inspirou estes homens a andarem de um lado para o outro. Depois vou ter que censurar isto aqui, já surgiu, mas pronto, temos aqui Kátia Terrinca a fazer o papel de Jane Bowles, e o seu romance, aquilo que poderia ter sido o romance com Sharifa, que era uma mulher que vivia com ela em Marrocos. Há quem diga que elas tiveram um caso, e eu criei aqui uma história de amor que não se sabe se aconteceu mesmo ou não, mas como ela estava tão isolada, e temos até aqui a Xerifa de Costas, que é a Ana Palma, a fazer o papel. Portanto, temos aqui muitas pessoas, daquilo que já mencionei, temos aqui escritores, músicos, fotógrafos, escultores. Temos aqui mais um ator, o extraordinário Eduardo Frazão, também a fazer o papel de Gregory Corso, que era o poeta mais jovem da Beat Generation, e que adorava estar em espaços perdidos e escondidos, os cemitérios, daí ter ido até o Cemitério dos Prazeres. Temos o Legendary Tiger Man aqui a fazer o papel de William Burroughs, mas mais jovem, e aqui alguns fantasmas da vida do William Burroughs, como é o caso de um rapaz que ele tinha conhecido uma vez na escola. Temos aqui vários fantasmas que são descritos através da poesia que está aqui presente ao longo do texto. Temos aqui um poema do Amiri Baraka que eu infelizmente não consegui retratar, e estive quase para que fosse o Valete a fazê-lo, só que ele achou que não fazia sentido, que não se representaria a não ser que fosse ele mesmo, mas houve aqui várias pessoas que tiveram para participar na realidade, e não vou estar a dizer o nome de todos eles, não é? Mas foi muito interessante a caminhada para encontrar as pessoas certas para fazer os papéis.
Temos aqui o Hugo Carossa a fazer aqui o papel, não é de Tom Waits, mas de Kirby Doyle, que é outro poeta efetivamente aqui também do signo escorpião e que gostava efetivamente desta solidão para escrever e andar em espaços que não fossem ocupados pelas massas e refletir sobre a ausência ou sentir-se isolado do mundo. E depois temos aqui a figura que eu tentei retratar da América na perspectiva do Allen Ginsberg. Temos aqui American, when will you be angelic, when you'll take off your clothes, when you look at yourself through the grave. E my heart belongs to Chinese poets and their scrolls. We can't just die here in America, wine and laughter and poetry a joke. That's a grim reminder to everybody already dead. Portanto, é quase como se estivéssemos aqui a transferir algumas das características e críticas, obviamente, da poesia para o corpo de uma mulher, a personificar, daí eu tenho chamado América com capa. América com capa foi o que me fez sentir. E depois temos aqui a personagem do Lucian Carr, que foi uma das sessões que se calhar demorou mais tempo a fazer, com o Tobias Monteiro. Temos aqui o Tobias com aquilo que muita gente pensou na altura que era um FX, mas eu nunca trabalhei com Photoshop na minha vida. Posso às vezes nivelar as sombras ou outra coisa qualquer, mas eu não sei mexer mesmo em Photoshop e portanto tudo normalmente é trabalhado pré-produção, é por isso que demora tanto tempo. E aqui temos o Tobias Monteiro como Lucian Carr, que era o editor que se meteu em coisas muito, muito, muito bizarras na altura, um outro homicídio. Todas estas pessoas tinham assim um historial muito complicado de fugirem de casa, serem julgadas pela sua sexualidade, pela sua opinião, pela sua religião, pela forma como operavam, pelas suas opiniões. Pelas suas escolhas de vida. Eu acho que muitos deles acabaram por efetivamente, lá está, eu acho que a intolerância faz com que as pessoas se tornem marginais, já nem é na sociedade, é de si mesmos, e corta muito o potencial que pode vir a existir, ok? Eu vou dizer aqui os nomes das pessoas uma vez mais. Cláudia Coelho como Elise Cohen, Nuno Melo como William Burroughs, Ana Bacalhau como Ruth Weiss, Rodrigo Saraiva como Allen Ginsberg em jovem, Alexia Quinn como Carl Solomon, Mafalda Teixeira como Caroline Cassidy, Maria Teresa Monsanto como Anne Anderson, Charles Sandoir como Allen Ginsberg em mais velho, David Soares como Carl Solomon em mais velho, Ana Leone como Patti Smith, Marta Mel como Joan Vollmer, Eduardo Frazão como Gregory Corso, Tobias Monteiro como Lucian Carr, Hugo Carossa como Kirby Doyle, Carlos Silva como Moloch, outro personagem fantasmagórico dos poemas do Owl, Rita Retchus, um personagem, um espírito maléfico, Rita Retchus, Joyce Johnson, Annabella Moreira, Vicky Russell, Paulo Furtado, William Burroughs em jovem, Pedro Barroso como Neil Cassidy, Catherine Frank como Diane de Prima, Anna Ten como um dos espíritos e assim como o Peter Kuiper, que eu chamei de Finger, porque existe um poema efetivamente, o facto do William Burroughs ter castrado a sua paixão por um rapaz quando ele era mais jovem, ter decidido cortar um dedo. Groove Incorporated são os músicos de jazz, a Ruth Magalhães, Anne Waldman, Marco Costa como Jack Kerouac, Katia Trin como Jane Bowles, a Ana Palma como Xerifa e a Cristina Basílio como América. E obviamente temos aqui todo aqui um rol de pessoas, umas delas já nem sei onde é que param. Muito obrigada a todos que participaram, pelo apoio. Tenho a destacar obviamente a Joana Barbino, porque se deu na altura o espaço para fazer 2 sessões em estúdio, o David Costa, a Catarina Santiago e o João Rapaz pelo apoio em termos de produção e também por terem ajudado e continuaram obviamente aqui sempre a fazer o trabalho comigo, no Casa 8, e sempre mais a Catarina na realidade. E o João Rapaz também sempre a dar algumas dicas válidas e inspiradoras também pelo caminho. A Vânia obviamente também sempre se manteve, e não hoje a minha cabeleireira, é ela que é responsável pelo meu extraordinário cabelo ruivo. O Carlos Silva,
Mas obviamente a minha família na altura foi fulcral, o meu namorado, o meu padrinho. Houve aqui pessoas mesmo aqui muito entusiasmadas, o Pedro Barroso, a Anabela Moreira, o Tobias Monteiro, a Cátia Terrinca, a Ana Leorna, a Patrícia Guerreiro também porque fez as mãos da sessão do Jack Kerouac. O Charles Sanoir, que foi ele que se lembrou que isto podia ser um livro, ok? Liliana Moreno, Daniela Pompílio, pelo styling, Duarte Amorim, Groove Incorporated, o jazz, Catarina Frank, o Miguel Morado, que obviamente é o meu maninho que me inspira aqui também em todas estas aventuras, Afonso Rodrigues, na altura editor da Chiado Editora, que aceitou o meu projeto, Ana Paula Batista, Raquel, Rita, Gisela, Filomena, Trienal de Arquitetura, Great American Disaster, Hotel Florida, Jinx Studio, Claude Pena, Silverbox Studio, tanta gente. No final gostava de agradecer aqui à pessoa que na altura me ajudou a fazer com que o livro acontecesse e que escreveu também o prefácio, o Dr. Frederico Pereira, que por surreal que pareça, era o meu diretor, o diretor da universidade em que eu andei, e só o conheci quando saí da universidade e decidi fazer este livro. Mais bizarro do que isto não poderia acontecer. Descobri-me através de um projeto de fotografia na universidade, quando eu entretanto já tinha saído dela. Nunca fui uma aula dele, nunca escolhi psicanálise, portanto foi assim uma coisa engraçada, até porque mais metade das nossas conversas tinham a ver porque é que eu estava a favor de uma coisa e ele estava contra alguma coisa, portanto era sempre interessante, se calhar das poucas pessoas em que nós podemos ter uma conversa sincera e que não fica ofendido por haver uma opinião contrária, que é uma coisa tão rara nos dias de hoje, não é? Portanto, eu agradeço a todas estas pessoas, como podem ver são pessoas que vêm de mundos muito diferentes, da televisão, do teatro, cuja forma de viver, hábitos, costumes, valores são mesmo muito diferentes e é com isso que eu gosto de contar, é com isso que eu gosto de conectar, não é? Pegar num grupo de pessoas e fazer diferentes projetos e serem sempre os mesmos. Acho que isto é um bocadinho repetitivo e é infelizmente aquilo que continua a acontecer um bocadinho por todo o mundo, particularmente em Portugal. Espero que no futuro exista maior prosperidade, que seja uma indústria, principalmente do cinema, que a fotografia, que hajam mais livros sem ser de autor, que as pessoas consumam cada vez mais fotografia como um ponto de reflexão e não apenas de estética, e que possam, obviamente, expandir os seus horizontes sem estarem limitados porque obviamente não vamos ser hipócritas. Este livro demorou o tempo que demorou para ser feito também, porque enquanto eu estava a sonhá-lo, estava a contar trocos do outro lado para ver o que é que eu podia investir todos os meses em mais umas quantas sessões fotográficas. Eu comecei agora um novo projeto em 2019 e ainda está a decorrer. Vai menos de metade aquilo que eu queria fazer, mas é exatamente mais uma situação dessas. Portanto, com apoios, sem apoios, com financiamento ou sem financiamento, a conversa é sempre a mesma. Nunca deixem de fazer aquilo que vocês gostam. Isto foi uma brecha no tempo e no espaço que me deixou muito feliz. E espero que mais pessoas no futuro possam continuar a descobrir este livro, a descobrir esta poesia, a descobrir a poesia de outras pessoas, a aprender com o exemplo de vida de pessoas que tentaram abrir caminho e serem pioneiros, porque todos somos na realidade um bocadinho, por mais ninguém está a viver o tempo que nós estamos a viver neste preciso momento. Agora sim, um grande beijinho a todos vocês, obrigada por terem estado aqui a ouvir-me durante este pedacinho. Over and out.